Olá, queridos amigos, estamos de volta aí com o nosso momento de compartilhar mais uma semana, voltando aí com o livro de Efésios, onde estamos aí na temática, de reflexões e tópicos importantes levantados por Paulo sobre a nossa vida cristã. E hoje eu convido vocês para a gente pensar um pouquinho sobre a dinâmica do perdão, que é o tema abordado no dia de hoje. Antes de a gente dar seguimento, a gente vai ao momento de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez, podemos olhar para a Tua Palavra e buscar nela orientação para a nossa vida. Ajuda-nos a compreender essa dinâmica do perdão que Tu ofereces para cada um de nós. Que possamos desfrutar do perdão que recebemos de Ti e compartilhá-lo com o nosso próximo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, no capítulo 4, versículo 32 de Efésios, a gente encontra esta palavra. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esse é o tema de partida, então, temático do perdão para o dia de hoje, a partir daí. Quando a gente fala em perdão, a gente tem que ter em mente algo assim, tipo, que a gente precisa reconhecer que temos diferenças entre nós. Nem tudo aquilo que a gente considera como certo na nossa vida é certo para todo mundo, né? As pessoas têm conceitos, as pessoas têm escalas de valores diferentes entre si. Então é importante a gente saber que existem diferenças de pessoas, de jeito de pensar, de sentir e de agir. E às vezes essas diferenças, elas nem sempre são diferenças que nos agradam. Então, às vezes, essas diferenças elas acabam nos magoando, nos ofendendo, porque a gente, às vezes, recebe mal as coisas que a gente vê, diferente dos outros, né? E isso dificulta também nossas relações. Então, é importante que a gente tenha um pouco de paciência aí nesse ponto, para reconhecer que existem jeitos diferentes de pensar. Não significa que são jeitos errados de pensar, mas são diferentes, né? Então, a gente tem que ter essa abertura para não entender que todo mundo está querendo estar contra a gente, todo mundo está querendo nos ofender, todo mundo está querendo nos magoar, todo mundo está querendo nos... Então a gente fica meio naquela neura de ser perseguido e aí parece que todo mundo erra em relação a gente. Bom, se acontecer de que haja algum erro contra nós, que seja um erro real, de fato e danoso, que a gente em primeiro lugar tenha a ideia de perdão. Esse é o princípio que a gente tem aí da palavra de Deus. Mesmo que seja muito ofensivo, é importante que tenha disponibilidade para o perdão. Diferenças existem entre nós e nosso Deus. Nós somos diferentes dele. Ele não nos recusa por causa disso. Não desiste de nós. Mas sempre nos oferece o perdão, a sua graça e nos busca sempre de novo. Então, é importante a gente poder pensar agora, vamos pensar assim nas premissas, que podem reger aí os nossos pensamentos. Primeiro, as diferenças na história de cada um, elas nos acompanham, né? Nós temos histórias diferentes, nós temos origens diferentes. E existem coisas que estão gravadas nas nossas memórias. E as memórias são diferentes. Cada um tem a sua história. Dentro do casamento, por exemplo, são duas pessoas que se unem, ali existem muitas diferenças. E às vezes existe uma vontade muito grande de apagar as diferenças. Isso é errado. Porque as diferenças não precisam ser apagadas, elas precisam ser reconhecidas e respeitadas. Assim também em todas as relações, né? Só cito o exemplo aí do casamento, porque talvez esse seja um desafio maior que a gente tem, né? Existem registros históricos na nossa vida, coisas que aconteceram na vida de cada um que são diferentes de um para com o outro. Existem diferenças genéticas, né? Que nos originam, que nós não podemos fugir delas. E existem características pessoais que são de cada um. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeitão, né, de ser, de pensar, de agir. Olhando para dentro de cada um tem uma história longa, grande, comprida, que vai lá atrás em vovó, bisavô, bisavó, e o negócio vai longe, né? E é de lá que vem as cargas nossas, né, que nos dão as características que nós somos. E tudo o que nós fazemos hoje, aqui no presente, vai ser regido por essa história antiga, né, e por essas características que vêm de lá de trás. Por isso que às vezes nem mesmo a gente entende por que age de determinada forma, né? Se a gente mesmo não entende, que dirá os outros para entender? Então é preciso ter aí paciência para a gente tentar entender. O perdão, ele é um tema que precisa ser tratado à luz da paciência.
do entendimento, buscar entendimento daquilo que está acontecendo, né? A gente precisa perguntar agora o que nós realmente conhecemos de nós, né? Quanto que nós nos conhecemos a nós mesmos, né? Porque o perdão é algo que precisa nascer dentro de nós. A gente precisa ter generosidade consigo. A gente perdoa a gente mesmo. A gente precisa aprender a perdoar a gente mesmo, ser paciente com a gente mesmo. Quanto mais impaciente a gente é com a gente mesmo, mais impaciente a gente vai ser com os outros que estão fora de nós, né? Quando a gente tem uma relação de curiosidade com as outras pessoas, a gente tem mais paciência, a gente se anima e tal. Por exemplo, você está namorando uma pessoa, né? Você até enxerga certas coisas que você não concorda, mas deixa passar e tudo bem. Quanto mais íntimo fica a relação, mais difícil fica de suportar as diferenças. Às vezes acontece isso. A gente vai descobrindo os pontos fracos um do outro e acaba às vezes tendo dificuldade de se relacionar com essas fraquezas, né? O que fazemos com o conhecimento que nós temos dos outros? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer. Quando eu conheço mais o outro, quando eu conheço mais as fragilidades do outro, conheço mais as fraquezas do outro, conheço mais os pecados do outro, o que eu faço com esse conhecimento? Até que ponto que eu me relaciono bem com esse conhecimento, com essa relação, com essa condição de conhecer bem o outro? A gente conhece as pessoas e deveria de ter a ideia assim, de quanto mais conhece, mais habilidade ter para perdoar e para entender e para acolher. Às vezes acontece o contrário. Te conheço muito bem, eu sei de onde é que tu vem, tarará, tarará, a gente começa por aí a nossa discussão. Aí às vezes tem dificuldade de perdoar porque acha que o outro está abusando, não sei o que e tal. Então, importante a gente ter a ideia de que todo mundo tem sua história, de que todo mundo tem a sua vida e que a gente conhecer a vida do outro não significa que a gente está dominando a vida do outro, né? E a gente conhece para respeitar, né? A tendência que a gente tem muitas vezes é de manipular as pessoas para aquilo que a gente quer, né? É comum a gente ver isso dentro dos relacionamentos de maior intimidade entre marido e mulher. Às vezes o marido quer que a mulher pense assim, a mulher quer que o marido pense assado. Os filhos querem que os pais pensem assim, os pais querem que os filhos pensem assim, os professores querem que os alunos sejam assim, os alunos querem que o professor seja assado. E assim, a gente tem essa expectativa, às vezes, né, de querer dominar o outro pelo conhecimento que a gente tem, manipular a outra pessoa, para que o outro faça tudo certinho. Se o outro fizer tudo certinho, tudo legalzinho, tudo do jeito que a gente tem, não tem para que perdão. Não existe perdão, não tem necessidade, porque está tudo certo. E a gente vive muito essa expectativa e por isso que às vezes a gente acaba se irritando muito com a falha do outro, né? Não tem aquela paciência e acaba negando às vezes também para a pessoa o perdão. Então vejam bem, perdão não é manipulação, não é manipulação da vontade do outro, não é domínio da vida do outro. Perdão é paciência, é humildade da parte da gente. Deixa o outro ser o outro e cultiva o espírito de perdão para com o outro, né? A tendência de banalizar os sentimentos das outras pessoas e significados pessoais que cada um atribui às suas experiências também é grande. Não considera importante aquilo que o outro tá, pelo que o outro está lutando. Não considera importante o que ele defende. Não considera importante o sentimento da outra pessoa. Não valorizo a experiência da outra pessoa, o momento da outra pessoa. Esse é um perigo, uma tendência muito forte, né? Passo por cima. Não, tu tem que ter paciência, tem que olhar a pessoa, tem que tentar respeitar, tem que tentar acolher, tem que tentar entender a pessoa. E o perdão pode ser um tempero fortíssimo aí para essa relação ser uma relação sadia. Também tem o perigo de a gente desconsiderar aquilo que o outro considera importante. É importante para outra pessoa? Ótimo. Então, até que ponto que eu posso fazer parte dessa relação considerando importante a relação do outro, né? Então, bem legal a gente poder pensar nisso, de que todos têm, né, seus gostos, cores e amores. E a gente precisa olhar para essas pessoas e tentar respeitar isso das pessoas e, né, demonstrar, se a gente não consegue demonstrar prazer, mas pelo menos respeito e admiração. Olha, é um pensamento bem diferente do meu, que interessante isso. Mas não precisa se tornar odioso e perseguidor do outro, porque o outro pensa diferente, né? Então essa ideia é uma ideia que a gente pode construir, de entender que o outro é diferente e continuar amando ele também, e continuar perdoando ele também, né? Então, o que a gente às vezes chega num caminho de insensibilidade, que esse é o perigo que tem, né? Conhecer a pessoa, perceber o que a pessoa tem, às vezes está na cara aquilo que a pessoa tá dizendo, a gente diz, né? Está na cara que é assim. Porém, eu não valido e não considero e não dou crédito. A pessoa conseguiu provar para mim que aquilo é importante,
mas eu, na minha teimosia, não quero dar valor para aquilo. Não quero dar oportunidade, não quero dar o braço a torcer, e acaba me trancando dentro das minhas teimosias, dentro da minha estupidez, muitas vezes, dentro da minha grosseria, e acaba não validando o que o outro quer. Essa é uma insensibilidade, né? E aí, para que a minha vontade seja feita, eu me tranco e nego para o outro a qualquer possibilidade de um relacionamento baseado numa atitude amorosa, por exemplo, como a atitude do perdão, né? Jesus Cristo ele fala uma coisa bem interessante lá em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que a gente pode pensar, ó. Ele diz sobre a medida do perdão. Ele diz: a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, olha, toma cuidado. A tua intolerância pode ser usada contra ti mesmo. Você está pedindo. Deus pode usar a mesma medida contigo. Então, a ideia de que a gente tenha o olhar também, assim, o que eu gosto, o que eu quero, como é que eu quero ser tratado, a gente também tratar os outros, né? A gente poder buscar junto às outras pessoas e junto a Deus uma qualidade de relacionamento que seja tranquila, que seja boa, que seja melhor para todos nós. Essa é a ideia que a gente tem aí. Lá no Pai Nosso, Jesus Cristo ensinou a oração para nós, ele disse lá, né? Olha, perdoa as nossas dívidas, olha, em caixa alta agora, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse assim está em destaque. Esse é o ponto principal dessa petição. O destaque que tem. A gente está pedindo para Deus fazer com a gente assim como a gente faz com os outros. Olha o que a gente está pedindo. Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos tentar então buscar generosidade, buscar perdão para as outras pessoas, para que Deus traga isso para a gente também. Porque é isso que Deus vai fazer. A gente está pedindo isso, né? Quanto ao merecimento do perdão, às vezes a gente tem essa ideia também de que o outro não merece o perdão, né? Então a gente estabelece uma condição. Eu te perdoo se, eu te perdoo desde que, eu te perdoo sempre que. Essa é a condição. Não, perdão não tem, eu te perdoo, ponto. É isso. Ou eu não te perdoo, ponto. Não tem porquê, não tem como condicionar. Nós não perdoamos porque alguém merece ou não, nós perdoamos porque nós temos o perdão ou não temos. Se você não tem perdão, se você não acredita no perdão, você não tem o que oferecer. Se você não recebe o perdão de Deus, você não tem perdão para dar. Você só pode dar aquilo que você tem. E o perdão é algo que você recebe primeiro. Então, se você está negando o perdão para outro, talvez é porque você não tenha consciência de que esteja recebendo. Ou não acredite que esteja recebendo. Ou não registre que esteja recebendo, né? Mas se você tem consciência de que você está recebendo, que você está sendo perdoado, isso é o que você tem para o outro. E Deus não põe condição. Deus perdoa. Eu te perdoo, ponto. Esse é o perdão de Deus, é assim, né? O perdão ele é uma chave para a liberdade. Ele liberta as pessoas, liberta a gente primeiro. Quando você perdoa alguém, você está livre daquele ranço, daquele ressentimento, daquela mágoa, daquela ofensa. Você está livre daquilo porque você declarou que não tem mais nada, está perdoado, então acabou, né? O perdão ele nos deixa livres das culpas e disponíveis para amar e viver em plenitude. Então tá, se eu te perdoei, agora não tem mais nada entre nós que possa nos afetar. Agora tem bem-estar, tem alegria, tem perdão, tem paz, tem amor, tem bondade. É isso que a gente vai curtir agora. Então não tem mais nada, um porquê, um senão, um porém. Eu vou me relacionar nessa dimensão de liberdade. Então perdão liberta. Liberta a gente e liberta a outra pessoa, né? Perdão também gera paz. Primeiro a si mesmo. Quando você perdoa alguém, você já agora pode desestressar de ficar pensando e se incomodando e perseguindo e bolando respostas e tentando falar mas aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você perdoou, agora está livre. Então vai curtir essa liberdade, vai curtir essa paz. O perdão te colocou em paz com as pessoas, a menos que esse perdão não tenha sido uma coisa pensada e não tenha valor para ti. Daí você só falou de boca para fora e continuou ruminando o erro lá e a maldade, daí não adiantou para nada, não desestressou. O perdão, quando ele é verdadeiro, ele acalma a gente, então ele dá a paz interior. O perdão ele não é uma troca, ele é um oferecimento, né? É importante a gente ter isso na cabeça da gente. Eu te perdoo e você me dá aquilo, eu te perdoo desde que você me faça aquilo, eu te perdoo a partir daquilo que você fizer assim, sabe? Então está fazendo troca, né? Então troca não. No perdão, não, no perdão verdadeiro não tem troca. O perdão de Deus não tem troca. Deus te dá o perdão porque Ele quer te perdoar, porque Ele pode te perdoar. E é isso que você tem que fazer com os outros. Eu te perdoo porque eu posso perdoar. Não tem troca. Eu não espero nada em troca. Mas agora você tem que me perdoar também. Não. Tira isso da frente. Deixa o perdão sozinho. Só ele, inteiro, para a pessoa. Então,
Não é uma troca, mas é um oferecimento. E por aí a gente vai ficando. Mais uma vez, então, vamos pedindo a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, esse era o nosso momento. Que Deus abençoe, que o perdão possa ser multiplicado aí nas relações de vocês também. Alegria, paz e bondade para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.